E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 6 temas e já vamos começar com tudo falando sobre a CPMI dos atos do dia 8. O que é que tem interessante? Bom, no dia de ontem saiu uma nota na Veja falando que a turma do desgoverno está trabalhando nos bastidores para impedir que a CPMI saia do papel. A Veja ainda disse que o Dilma teria mais do que motivos para ter diversos receios, porque ele já viu no passado como algumas CPIs causaram problemas, vide a CPI dos Correios. E eu quero comentar com vocês sobre isso e relembrar algumas coisas que aconteceram. Por que o governo estaria com tanto receio de sair do papel? E eu quero trazer algumas notícias da própria imprensa, do consórcio, que eu acho que vai clarificar toda essa situação. O segundo tema fica ainda mais interessante, porque agora o Haddad realmente está encurralado. Me pergunto se o Haddad vai cair nos próximos dias, porque além da Gleice, que entrou em campo para meter o dedo na cara do Haddad, o Zeca Dirceu, que é o líder do PT na Câmara, e mais o secretário nacional de comunicação do PT, o Gilmar Tato, também entraram em campo contra as propostas do Haddad. E saíram mais algumas notas, inclusive um texto do Thomas Trauma, que sempre falo para vocês, ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci, ou seja, tem conhecimento para falar das confusões que tá rolando. E esse tema envolvendo das questões sobre a gasolina, quero falar com vocês sobre isso e nos conecta com o terceiro tema, soberania nacional. O que é que tem a ver o Haddad, Gleice Mercadante, gasolina, soberania nacional? A gente vai falar de reforma tributária. Tá mais difícil do que nunca, né, de entender onde é que eu quero chegar. Vem comigo. Depois eu quero falar do Dilma e do Alckmin. O Dilma ontem fez uns exames aí, a turma na internet, não sei por que tava falando do Alckmin. Vamos mostrar algumas coisinhas. Quero também falar sobre nomeações, tanto do Dilma para alguns setores e também de Bolsonaro. A turma da Globo aí resolveu passar um pente fino na PGR. O Aras, o petista na PGR, será? Não sei. Espero que dê tempo para falar sobre redes sociais. Eu acho que vai ser muito difícil, mas se der, falaremos também sobre algumas coisas interessantes que tá rolando em Brasília. Nomeações, confusões na Câmara, outra CPI que pode sair do papel, que é das americanas. Não a gente comenta amanhã, mas vamos começar. Olha só. Governo e aliados intensificam ações para minar a CPI sobre o 8 de janeiro. Eles não querem mais de jeito nenhum. No Palácio do Planalto, no entanto, essa possibilidade não é bem vista. A possibilidade de ter uma CPI, né? É uma matéria longa, a matéria fala sobre, por exemplo, da Soraya Tronic, que ela quer tirar, que ela tem assinaturas, que ela está insatisfeita com o Pacheco, e a mesa do Senado, aquela história que as assinaturas dela não valem, porque ela coletou as assinaturas antes da mudança da legislatura. A gente já comentou sobre isso. Aí lá pra frente a matéria fala que o Dilma também está preocupado com a CPMI, né? Já conseguiu as assinaturas, pois pode servir como palanque para a oposição jogar holofotes sobre eventuais erros. Eu gostei dessa palavra, eventuais, né? Quem sabe, né? O ministro Flávio Dino cometeu algum erro e também o ministro José Múcio da Defesa na tarefa de proteger as instituições e o patrimônio público. Temendo possíveis desgastes, o presidente Lula não quer nem ouvir falar do assunto. Tanto ele quanto o Dino já rechaçaram a ideia. Como só o discurso não bastou, o governo e sua base de apoio no Congresso intensificaram movimentos para tentar barrar essas CPIs. Será que vai sair do papel? Será que vão conseguir barrar? Eu acho que essa semana deve dar alguns indicativos bem interessantes. Aí a matéria continua, trazendo um pouco aqui de uma retrospectiva histórica, escaldado por escândalos do passado que respigaram nos governos petistas, tendo origem em CPIs como a dos Correios, que abriu espaço para o mensalão. Lula sabe como ninguém como a investigação parlamentar pode ser desgastante quando o Palácio do Planalto entra na mira da oposição. A dificuldade de frear a comissão de 8 de janeiro reflete também um dilema que deve se repetir ao longo do seu mandato. Em meio a incertezas na base aliada, o cuidado com o Congresso terá de ser permanente. E olha só, olhem isso daqui, um cenário um pouco mais amplo. Saiam apenas da oposição bolsonarista, de direita, etc. Olha uma CPI como essa, também sob a ótica do Centrão. Tem um lado talvez positivo, tem um lado também negativo, que é o seguinte: a turma do Centrão, às vezes, gosta daquela ideia do quanto pior, melhor. Por quê? Porque eles podem valorizar o seu passe. Seja para gerar desgaste no governo, lá na frente falar, ó, eu tenho como resolver esse desgaste, mas
Sabe como é, né? Tem que fazer algumas concessões. E quanto mais concessões o desgoverno vem fazendo, mais dilapidado ele vem ficando, né? A confusão já está meio que instaurada. Ao mesmo passo que a turma do Centrão às vezes pode não receber nada e continuar desgastando exatamente porque eles não estão recebendo nada. Vale a pena analisar isso daí. Aí, sobre essa matéria, o Mário Frias, ele compartilha, né? Traz aqui a manchete da Veja, bonitinho. Ele grifa ali embaixo eventuais erros de ministros como Flávio Dino. Esse foi o grifo dele. Aí ele fala o seguinte, aqui o grifo é meu. Então houve erros de ministros como o Flávio Dino? Tá perguntando. É por isso que nenhum deputado de esquerda assinou favoravelmente pela instauração da CPMI do 8 de janeiro? É por isso que não querem uma investigação séria? Eu acho que aqui é um bom ponto. É intrigante. Nenhum parlamentar de esquerda assinou uma CPI como essa? Qual o receio deles? Tentando trazer as próprias manchetes e algumas coisas que saíram na imprensa. Vamos começar aqui pelo dia 9 de janeiro, exatamente o dia seguinte. Eu acho que eu sou o único brasileiro que literalmente todos os dias lê todos esses jornais. Eu acho que eu tenho como provar isso, porque eu não lembro o dia que não teve um vídeo, né? Sempre é um vídeo inédito, sempre com as notícias das últimas horas e as movimentações das redes sociais. E além de fazer o vídeo, eu tenho tudo salvo. Então não dá muito trabalho de ficar fazendo uma retrospectiva histórica, procurando algumas notícias. Então até se os deputados, senhores deputados, se vocês não tiverem uma boa memória, quiserem algumas sugestões, Folha de São Paulo. A ABIN produziu diversos alertas acerca do risco iminente de ataques a prédios públicos pelos radicais bolsonaristas que vandalizaram a sede dos três poderes em Brasília no domingo. A ABIN avisou. A ABIN produziu alertas, segundo a Folha de São Paulo. Eu digo segundo a Folha de São Paulo porque na última CPI da pandemia, notícias da grande imprensa serviram como base para diversos questionamentos, né? Requerimentos que foram apresentados aos montes. Igor Gadelha, assim como a CPI da pandemia, a fala de um jornalista verificado, assim, tem um peso em outro patamar. Essa postagem aqui dele também falei no início de janeiro. Aqui eu só peguei o print do vídeo, né? Tá com 20 horas da data da publicação. Assim como o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, Lula também tem sua parcela de culpa pelas invasões golpistas do domingo. Como chefe das forças, o presidente errou ao não ordenar antes que seu ministro da Defesa acabasse com os acampamentos nos quartéis. As falhas dos serviços de inteligência e das forças de segurança do governo federal também devem cair na conta de Lula. Se o GSI emitiu alertas, por que o presidente não mandou reforçar a segurança? Onde estava a Força Nacional acionada pelo ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino? Voltando para a imprensa, no dia 11 de janeiro, o jornal O Globo falava: exonerações esvaziaram inteligência da Polícia Rodoviária Federal a uma semana dos ataques bolsonaristas. No primeiro dia de governo, ministro da Justiça extinguiu quase metade dos cargos do setor estratégico. Quem diz? É a turma do Globo. Maior jornal em circulação no Brasil. Aí tem duas notícias que podem servir até para os senhores deputados baterem um papo, pedirem ajuda aí para outros órgãos, porque o TCU, isso no dia 10 de janeiro, tinha dado 5 dias para a BIM explicar se alertou órgãos sobre os ataques no Distrito Federal. O tribunal também deu prazo para que diferentes órgãos do governo Dilma expliquem se colheram indícios de que o vandalismo ocorreria. E aí? Colheram, não colheram? Qual é o resultado final disso tudo? Qual foi a conclusão? E a Veja também alertava que o Ministério Público Federal seguia a mesma linha do TCU e cobrava explicações de autoridades da União, ou seja, do governo federal, e também do Distrito Federal sobre atos golpistas. Procuradoria apura se houve negligência das forças de segurança na movimentação de manifestantes em direção à Praça dos Três Poderes no domingo. E não para aí. A turma do Estadão, no dia 12 de janeiro, falava: GSI, inclusive o ministro é indicado pelo Dilma, dispensou reforço de guarda no Planalto 20 horas antes da invasão de golpistas. Quem diz é o Estadão.
Plano Escudo para a defesa dos palácios só foi acionado após os vândalos ocuparem sede do Executivo. O Gabinete de Segurança Institucional está sob desconfiança do governo Dilma. No dia 12 de janeiro, o Globo também apareceria falando: dispensado na véspera da invasão do Planalto, batalhão da Guarda Presidencial tem, na prática, duplo comando. Dispensado na véspera? Rapaz. Folha de São Paulo, 14 de janeiro. Relatório do Distrito Federal alertou o secretário para invasão e atos violentos 2 dias antes de ataque. E essa turma também avisou o governo federal ou não? O governo federal também tinha essa informação? Não sei. E, voltando aqui à Veja, que foi um dos que mais comentou sobre o tema, essa matéria foi realmente exclusiva e trouxe um a mais em comparação às outras, porque trouxe mensagens de WhatsApp. Mensagens obtidas pela Veja mostram negligência do GSI nos atos golpistas. Gabinete de Segurança Institucional avaliou que a manifestação não representava risco, dispensou reforço e não agiu para proteger o Palácio do Planalto. Será que o Dilma tem motivos para estar preocupado com base no que foi noticiado pelo consórcio? Não sei. Tem aí algumas matérias, né? Que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Dessas matérias aí, quantas vocês lembram? Eu tô citando na cabeça de vários de vocês, você deve falar o seguinte: pô, eu lembro que tinha umas notas aí falando que podia ter tido uma confusão. Tá todo mundo com essa dúvida no ar. Mas quando coloca essas matérias em ordem, em sequência, a coisa fica mais estranha, né? Ainda quando são várias matérias de vários dias e de vários veículos falando sobre várias coisas diferentes. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver. Vamos esperar os próximos dias. Vamos falar do seu Haddad. Haddad não tá num bom momento. Não está num bom momento, viu, Haddad? Está sendo humilhado. Quem diz, o próprio Thomas Trauma. Mas vamos lá. Haddad e a República dos Isqueiros. Eu gostei dessa nova alcunha criada pelo Trauma. Acho que eu vou adotar aí para os próximos momentos. O que é isso? Ele vai explicar ao longo do texto. Ele começa assim, ó. A política é feita de símbolos. A tese do Haddad de retomar a cobrança do PIS/COFINS sobre combustíveis a partir do dia 1º poderia ter sido aceita ou recusada pelo Dilma. Óbvio, o aceito ou a recusa. Normal, é do jogo, faz parte. Só que o anúncio, através de um tweet agressivo, não foi qualquer tweet, foi um tweet agressivo da presidente do PT, a Glaze, de que a medida será possivelmente descartada, e esse tweet foi feito enquanto o Haddad representava o Brasil no encontro do G20 na Índia, ou seja, nem no Brasil o Haddad estava. Foi humilhante. O cara tá sendo humilhado. Eita. Aí. Agora que eu vi. Que onda, viu? Primeira vez que trava assim. Que bom, voltou. Foi humilhante. Acho que o computador deu risada, né? Até o computador riu e travou. Pô, Haddad. Me ajuda, Haddad. Me ajuda a te ajudar. Aí o Thomas Trauma, ele faz questão de trazer o tweet da Glaze, que foi o mesmo destaque que o... Deixa eu ver se o... Não, o vídeo tá rolando também. Acho que espero que tudo certo. Deixa eu ver aqui o volume só pra... Deixa eu ver... E... Pronto, o som tá tudo beleza. Ele trouxe o mesmo tweet que a gente comentou no vídeo de ontem, que o Lauro Jardim também fez questão de destacar. E o Trauma, ele destaca a mesma parte que também chamou a atenção do Lauro Jardim, que é aquele final ali, ó. Não somos contra taxar combustíveis, mas fazer isso agora é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromisso de campanha. Ou seja, se o Lula deixar que a gasolina suba de preço, o Lula está sendo chamado de traidor. De traidor pela Gleisi Hoffmann. Gente, um tweet desse, a Gleisi tem que estar muito respaldada para escrever algo assim. Foi humilhante. Humilhante. E não foi só o Trauma e o Lauro Jardim comentaram sobre isso. E é o que eu digo, as pessoas que têm poder no Brasil, poder de influência, consegue pegar o telefone e ligar e qualquer senador atende, qualquer deputado atende, a turma sabe o que tá rolando. Tá todo mundo vendo o ministro ser humilhado. Lembrem que quando teve aquela BTG Experience, o Rogério Xavier até fez um elogio, outro lá no Haddad, mas na boa, ele humilhou o Haddad também. Falando assim, ó, alguém tem que falar pro cara aqui, né? Não ter vergonha, falar na cara dele, que esse plano aí que tá sendo apresentado, ninguém
ninguém bota fé. Ninguém acredita que vai dar certo. Você falar isso na cara do ministro da Fazenda, no evento, que tá o cérebro pensante do semideus e do capitalismo brasileiro, uma espécie de fórum econômico, né, do Brasil. Mas vamos lá. Por razão aqui não tá indo. Em outras palavras, Gleisi Hoffmann interditou o debate até abril. Impôs como pré-condição a elaboração de uma nova política de preço na Petrobras e insinuou que a proposta do Haddad penaliza o consumidor, gera mais inflação e descumpre o compromisso de campanha. Ninguém no governo saiu em defesa do Haddad. Ninguém do governo. Mais do que isso, as pessoas que apareceram em público foi para ficar do lado da Gleisi. O Haddad foi humilhado e passaram o contrator por cima. A posição oficial do desgoverno deve ser anunciada até segunda-feira, depois do retorno do Haddad. Mesmo que Dilma agora decida a favor do time da economia, o estrago já está feito. Tá todo mundo vendo o Haddad sendo humilhado desde o período da transição. Aí ele fala que a última vez que o ministro da Fazenda foi atacado publicamente dessa forma por um colega de partido foi em 99, que é o caso lá do Malan. Aí ele diz, a diferença é que agora Gleisi Hoffmann parece ter o aval do Dilma para atacar o Haddad. Está sendo fritado. Essa urgência do presidente de fazer a economia decolar, ele fala mais umas coisas do trauma, é instigada por um grupo de assessores palacianos que compõem o que batizei de República dos Isqueiros. Ao contrário da turma do Deixa Disso, os isqueiros do Palácio do Planalto querem botar fogo em tudo, incentivando discursos mais beligerantes do presidente. Dias atrás, o ministro, sabendo que por motivos de segurança é proibido entrar com o celular no gabinete presidencial, olha só, trouxe prints de memes bolsonaristas para tentar convencer o Dilma a apimentar o seu discurso. Imagina a cena. Imagina a cena. Não pode entrar com o celular? O Dilma nem celular tem. Aí o cara imprime uns pedaços de papel e fala, Dilma, olha o que estão falando de você, Dilma. E o meme a galera manda bem, né? Eu acho que, não sei se ele riu, acho que ele foi o puto da vida, né? Vendo o meme dele lá, repercutido na rede. Agora ele vai gritar. Agora vai dar doida. Deve ser por isso que querem regulamentar as redes. A insatisfação do presidente com o Haddad é latente. Quem diz isso é o Thomas Trauman, conhece o PT por dentro. Os isqueiros sabem disso e insinuam que o ministro está próximo demais ao mercado. O que por si seria uma contradição com as promessas sociais do governo petista. No Planalto, a moderação de Haddad é confundida com tibieza e impaciência do Dilma é vista como um aval para desqualificar a política econômica. Haddad tem até a Páscoa para recuperar o protagonismo na condução da política econômica. Por quê? Você tem a volta do imposto sobre os combustíveis é o primeiro teste. Depois vem a nomeação dos diretores do Banco Central. A aprovação das medidas de ajuste fiscal, o anúncio do arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos e o mercadante já está correndo por fora, e o início da tramitação da reforma tributária. Tem 5 coisas. O que a Haddad realmente vai conseguir fazer entregar e não ser um poste? Se não conseguir ter o apoio do Dilma nesses pontos, a gestão de Haddad chega no impasse. E temos o mercadante, que já tem um gabinete, um Ministério da Fazenda paralelo, pronto para assumir. As queixas do Dilma sobre a moderação do Haddad são gentilezas comparadas com as opiniões que ele tem usado para descrever o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Olha como está o clima do desgoverno. Olha como está o clima. O vídeo anteontem eu coloquei o nome, dossiê da maquiagem. Era pra eu ter pensado... Eu pensei no nome depois que eu gravei o vídeo. E aí depois fiquei pensando, até tuitei sobre isso. Imaginem se nós soubéssemos realmente o que se passa no Brasil hoje. Vocês acham que a imprensa realmente está noticiando tudo que está rolando? Todas as confusões, todos os problemas? Você acha que a equipe econômica realmente vai revelar todos os planos? Já imaginou se a gente realmente soubesse o barco e a canoa furada que nós estamos? Todo mundo sabe que é uma canoa furada, mas o quão furada ela está e o mar que está à frente, eu acho que a gente está rumo a um abismo muito pior do que nós imaginamos. Aí a turma do Estadão traz algumas informações extras, porque aí eu falei para vocês, não foi só a Gleisi que falou do Haddad, apareceram outras pessoas para entrar em campo, como o filho do José Disseu. A nota saiu hoje de manhã, fresquinha.
PT ataca propostas do Haddad para os combustíveis, Lula silencia e ministro pode sofrer terceira derrota. E estamos em 26 de fevereiro, ou seja, 57º dia de desgoverno. Gente, estamos indo para 60 dias. 60 dias de desgoverno e não tem nada, não tem picanha, não tem projeto econômico, não tem programa para reduzir os indicadores de criminalidade, de violência. O desmatamento já apresenta números recordes para o mês de fevereiro, o maior da história, da série histórica desde 2015, e o mês nem acabou. O Brasil está um anão nacional, a imprensa está precisando recorrer à propaganda russa para vender a história que o Dilma é basicamente o Nobel da Paz. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Caos. Tem pessoas que até agora não foram nomeadas para seus cargos por tensões, como no Ministério aí do Desenvolvimento Agrário, que não sabe se a Conab vai ou não vai ficar aí com a turma da picanha. Aí tem uma galera ligada ao MST que quer botar a mão na Conab, quer botar a mão no INCRA, tem uma confusão grande. Aí tem a confusão da FUNASA, tem as MP... O que foi aprovado? Nada. 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 A turma que fez o L, a gente vai falar dela na Landau, tá preocupada? Armínio Fraga, primeiro, já apareceu umas 3, 4 vezes falando que tá com medo. Aí a última chamaram ele pra tentar amenizar. Não, olha só, mesmo com medo, mesmo, meu Deus, tá desesperado, mesmo vendo o Brasil quebrar. Mas a democracia, né? Eu votarei de novo porque é votar pela democracia. Melhor passar fome do que não estar na democracia. Mas vamos lá. Perto de completar 2 meses, o Dilma expõe uma disputa ruidosa na área mais sensível: economia. Lula deve arbitrar a decisão que tem que ser tomada até a próxima terça. Questão dos combustíveis. O tamanho do ministro da Fazenda no governo será medido até lá. Tá todo mundo observando o que é o Haddad. Se ele é um ministro ou se ele é um poste. A equipe econômica argumenta não haver espaço fiscal para a manutenção da desoneração sobre combustíveis. A prorrogação da medida custaria 28,8 bilhões aos cofres públicos até o fim do ano. Haddad, que declarou no discurso de posse ser o patinho feio da esplanada, corre o risco de fazer valer sua profecia e colher sua terceira derrota em 2 meses. Aí fala da Gleice, entrou em campo, fez aquele tweet bem ácido. O temor de setores do PT e da ala política do desgoverno é que a alta dos preços do primeiro ano de governo possa atingir fortemente a popularidade do Dilma e reacender a polarização radical da política nas ruas e no Congresso. Gente, vocês lembram que do meio para o fim da semana passada já começaram a sair notas que o Dilma está preocupado com a reação da classe média, como a classe média está vendo o governo, que, meu Deus, temos que ver com essa galera, vamos aqui criar até uma linha de crédito do Minha Casa Minha Vida, para a classe média. Anteontem, a presidente do PT, a Gleice, aí a matéria do Estadão, mais uma vez faz questão de destacar o mesmo texto. Não somos contra taxar combustíveis, mas fazer isso agora é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromisso de campanha. Isso pegou muito forte. Todo mundo observando o que está rolando. Caos. Era uma resposta à entrevista do número 2 do Haddad ao Estadão, o Gabriel Galípolo, na qual ele defendeu a reoneração. Ou seja, não é mais agora só uma treta contra o Haddad. Até o Galípolo já está do meio. É contra a equipe econômica como um todo. Já foi rifada aos olhos da Gleice, presidente do PT, que é quem manda na parada toda. É a pessoa mais forte do desgoverno atualmente. Fez mais de 10 indicações, primeiro e segundo escalão. Ninguém indicou tantas pessoas, teve poder de indicação como foi a Gleice. E tá vencendo todas. Aí vocês viram, o Haddad, ninguém apareceu para defender ele. Por outro lado, no efeito cascata, o líder do PT na Câmara, o filho de seu, endossou a mensagem da presidente do PT, abre aspas, a prorrogação da desoneração deve seguir na busca de não afetar o bolso da população. Rifado! O Brasil está vendo Haddad ser destruído. O deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, secretário nacional de comunicação do PT, emendou no Twitter contra o fim imediato da desoneração dos combustíveis. Adeus, Haddad. Adeus não sei até quando ele vai durar. Em entrevista ao Estadão, Flávio Dino expôs, porém, o que está por trás das críticas à política econômica.
Para Flávio Dino. Se o Dilma tiver problemas na economia, a extrema-direita, liderada por Bolsonaro, voltará à cena. O governo Dilma vai melhorar a vida do povo? Se a resposta for sim, o golpismo tende a ser uma força declinante. Se o governo enfrentar dificuldades no resultado, aí abre espaço para a emergência do golpismo. Existe algum brasileiro que acha que esse desgoverno vai melhorar a vida da população? Existe algum brasileiro de coração que tá olhando e falando, não, vai dar certo, vai todo mundo ganhar muito dinheiro. Palavra final. Não à toa, Dilma deixou claro que iria dar a última palavra na pauta econômica. Em discurso em 2 de dezembro do ano passado, ele avisou que seria dele a palavra final sobre as decisões da política econômica. Imagine se fosse Bolsonaro falando isso. Quem ganhou a eleição fui eu, quero ter inserção nas decisões de economia. Sei o que é bom para o povo, sei o que é bom para o mercado. Imagine se fosse Bolsonaro falando isso. Aí tomando pedir a cabeça de Bolsonaro, né? Impeachment já. Vamos continuar. Sobre a questão do combustível, comentamos ontem sobre a Miriam Leitão, comentamos sobre outras coisas também que está por trás dessa questão, é muito mais complexa do que parece. E aí, no dia de ontem tivemos um nascimento aí, né? Uma tentativa, mas acho que não cresceu muito, de uma rinha de jornalistas. O Renato Souza, repórter Renato, deu RT na Miriam falando o seguinte, ó: o imposto aplicado sobre a gasolina eleva o preço e gera um aumento em cadeia no custo dos alimentos, medicamentos e outros itens, afetando diretamente os mais pobres. O governo deve incentivar a metamorfose para energias limpas, mas sem sufocar financeiramente as famílias. Mas a Miriam então falou que só quem tem carro é rico. Basicamente, pobre não tem carro. É um preconceito sem tamanho, né? É como a turma da Globo enxerga o brasileiro. E eu achei interessantíssimo, por aí, pelos comentários que o Renato recebeu, um rapaz chamado Délcio Lagassi, ele falou o seguinte, ó: na empresa onde eu trabalho, com a redução dos impostos sobre a gasolina e o etanol, sobrou uma graninha. O que foi feito com essa sobra? Foi realizado 2 novas contratações. Quem sabe, gente, foram 2 pessoas, talvez um pai ou uma mãe de família, 2, 3 filhos, estava na pior. E às vezes esse trabalho que está ajudando a sustentar toda uma família. 2 famílias estão na melhor por causa disso. Na boa, eu espero que o povo não seja penalizado. Eu não vou ficar torcendo quanto pior, melhor, porque esse caso aqui impacta a vida de todo mundo. Tem que ser muito desumano para ser a favor de aumentar o combustível. Tem que ser assim, desumano. Essa turma que fala, né, dá que é uma posição histérica, a oposição radical. Não, acho que na maior parte da direita tá todo mundo extremamente preocupado. Tá todo mundo preocupado. Quem tá batendo no palma pra maluquice é a turma da Globo. Como a Miriam Leitão. E também, né, a turma da Folha de São Paulo. Lula deve voltar a cobrar imposto sobre gasolina para o bem do país e do governo. O consórcio odeia o povo. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Não tem. Tem que voltar a cobrar pro bem do país. Isenção de tributo beneficia mais ricos. Os ricos. De várias maneiras e piora a situação da economia e do governo. É uma falta de empatia pelo ser humano. Mas tudo bem, vamos continuar. A Helena Landau, que fez o L, mas com força durante todo o período eleitoral e até depois, agora tá dando chilique. Lula abandonou frente ampla na economia e perde tempo com seu próprio cercadinho, diz Helena Landau numa entrevista exclusiva que ela concedeu para a turma do Infamani. A avaliação é da economista e advogada Helena Landau, um dos principais nomes do pensamento liberal brasileiro, o liberalismo progressista. Na verdade, todo liberal, no final do dia, é de esquerda. Essa história de Estado mínimo, pequeno, eu não vou entrar nisso. Em entrevista ao Infamani, ela questiona o real espaço reservado à frente ampla no novo governo. Critica o retorno de ideias que já teriam se provado ineficazes no passado e diz que a atual gestão tem perdido oportunidades preciosas de fazer a economia avançar. A economia só está retraindo. A inflação está sendo revisada para cima há 10 semanas consecutivas. O PIB está sendo revisado para baixo.
Eu quero ver o CAGED de janeiro, porque o de dezembro, que é um mês que normalmente sempre bate positivo, porque tem aquelas inúmeras contratações temporárias, super de Natal, das festas, bateu 400 mil negativos. Eu quero ver o CAGED de janeiro. Vamos ver o desemprego no país. Landau argumenta que a apresentação do novo arcabouço fiscal, que deve vir aí, subir de gás, etc., precisa ser prioridade zero da equipe econômica do desgoverno e que é indispensável uma regra que limite gastos. E eu quero falar sobre isso. Aqui que a gente vai se conectar com o próximo tema, soberania nacional. Limitar os gastos. Mas manifesta preocupação dentro do desgoverno e desconfia de certa anuência do Dilma com disputa por espaços. A especialista é cética com os efeitos potenciais das primeiras medidas anunciadas pelo Haddad para reduzir o déficit em 2023. Ou seja, ela acha que não vai dar certo. Não, o que o Haddad fez até agora não vai dar certo. Não vai. Imagina, um torcedor falando, não vai dar certo. Se fosse bolsonarista, ninguém leva a sério, né? Fez o L. Torcedora. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Voltar aqui de novo. É indispensável, ali em verde, ó, segundo parágrafo, é indispensável uma regra que limite gastos. Tem que limitar os gastos. Aí a Folha de São Paulo, trabalhando para levar a democracia aos lares brasileiros, abriu espaço para o deputado José Guimarães, que é líder do governo na Câmara e do PT. A Folha de São Paulo abriu espaço para o José Guimarães escrever um texto intitulado Justiça Fiscal Seja Feita. Reforma tributária precisa ser tratada como pacto federativo. Aí ele diz: cresce na sociedade o consenso de que a justiça fiscal terá que ser feita. Os direitos sociais não podem mais ficar subordinados ao equilíbrio orçamentário ditado por tecnocratas. A reforma tributária precisa ser tratada como pacto social e federativo, que leve em consideração a função social e redistributiva do Estado. Agora as coisas vão se conectar no próximo slide já, mas calma lá. Algumas coisas que eu tenho certeza que vocês já escutaram. Preocupações de que, com a PEC do rombo, sem um teto de gastos, sem um arcabouço fiscal, a relação dívida-PIB pode pipocar. Vocês não já ouviram isso? A dívida brasileira pode subir de forma exponencial, chegando a 90%, certo, tudo mais, PPP, tititi. Esqueci até de trazer uma notícia, mas eu vou dar pausa no vídeo alguma vez para pegar ela. Mas vamos lá. Além disso daí, separe um ponto. A turma do PT tá falando um negócio de pacto federativo. Isso que me deixa também meio preocupado. Por quê? Qual a chance de uma reforma tributária você não só redistribuir quanto cada cidade, quanto cada estado ganha, mas no final do dia, vamos fazer o seguinte, você pega todas as cidades, todos os estados, soma, sei lá, antes eles ganhavam 100, agora eles ganham 80. E aí o desgoverno, que ganhava 100, agora ganha 120. Ou seja, o governo entra no positivo e os estados e municípios entram no vermelho. Qual a chance disso acontecer? Não sei. Isso é uma resposta para os economistas responderem. Mas eu quero falar sobre isso daqui, ó. Esse negócio de orçamento ditado por tecnocratas. Não pode. Os direitos sociais tem que vir, Maria. Vamos aí, o Bolsa Família é de R$5.000. No dia de ontem estava eu passando pelo Twitter e eu me deparei com duas imagens. Essa é a primeira imagem. E aí, vamos falar sobre soberania nacional. Orçamento Geral da União, ano 2008. Fonte CIAF. Sistema Access da Câmara dos Deputados. Observação: não inclui o refinanciamento da dívida, ou seja, o pagamento de amortizações por meio da emissão de novos títulos. Está ali na legenda. Mas por esse gráfico aqui de pizza, do orçamento geral do Brasil, olha que absurdo, 30% do nosso orçamento, 30%, ia para juros e amortizações da dívida. Em 2008, o custo de previdência social era 27,84% do nosso orçamento. Imagina o seguinte:
Se não tivéssemos dívida, zero dívidas, você podia dobrar a aposentadoria. E ainda sobrava 3%. Dobra a aposentadoria, todo mundo ainda sobra 3%. Ou pega ali a transferência para estados e municípios e triplica. Em vez de 13, joga para 39. E ainda sobra uns porcentozinhos para botar em outra coisa. Ou seja, a dívida, quanto maior a dívida, menor o orçamento para ser investido em outras áreas. Vocês entendem? Então, quando você aumenta demais essa questão da dívida, que o pessoal está comentando, que está muito preocupada, cada vez mais você vai pagar o quê? Mais juros. Quanto maior a dívida, maior que você paga, né? A parcelinha, isso é óbvio. Isso era 2008. Senta na cadeira. 30%. Em 2008 era 30%. Senta na cadeira. Era 30% do total. Que eu acho que você vai falar, isso é um absurdo. 2023. Orçamento Federal previsto para 2023. Fonte CIOP. Painel de Orçamento Federal, elaboração, Auditoria Cidadã da Dívida. Consulta em 1º de setembro de 2022. Segundo isso daqui, que o pessoal montou, apelou em 2023, né? Isso aqui consultado em 1º de setembro, feito aqui pelo CIOP, 50,87%. É mais do que a metade. Imagina o seguinte, você vai comer uma pizza, metade da pizza. Se você já achar ruim o estado no teu pescoço, no teu cangote, imagina isso daqui. Saiba que o que tu dá pro Estado, o que o Estado recebe, metade não fica nem para ele. Vai pros juros, dívida e vai lá. Você entende qual é o problema do Brasil não ter um arcabouço fiscal? Você entende o problema da falta de responsabilidade fiscal? Da dívida continuar aumentando? É menos dinheiro para investir em outras áreas. Ou vai deixar de pagar a dívida? Vai dar um calote? E muitas dessas dívidas são com bancos internacionais. Bancos internacionais estes, que muitas vezes que vai lá, empresta um dinheiro para o Brasil, faz uma coisa, faz outra, começa a fazer várias determinações. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Esse dinheiro não pode ser utilizado para isso aqui, não pode ser aquilo para... Aí começa a querer dar um pitaco para um monte de coisa. É o compliance. Um dos bancos mais famosos, que no passado foi extremamente criticado pela esquerda, FMI, ou no inglês, IMF. Ontem eu vi esse vídeo aqui, alguém compartilhou esse vídeo ontem, o cara tá mostrando, por exemplo, um evento do FMI, Fundo Monetário Internacional, acho que a tradução em português é Fundo Monetário Internacional, acho que é isso, é International, enfim. No evento lá, os provedores de serviços podem usar dados transnacionais para subscrever crédito para pontuação social, usando um exemplo de quantos cafés tomo todos os dias, onde tomo café e se usa o Uber. Os provedores de serviços financeiros podem usar esses dados para me fornecer uma pontuação de crédito. O FMI acha bacana essa história de crédito social. Bacana, não. Bacana, interessante. Pode botar aí para ver se libera um empréstimo ou não pro cidadão. A partir do momento que você está devendo para um monte de gente, o seu poder de barganha, o seu poder de bater na mesa e falar, não, eu vou tomar a decisão aqui eu quero, do jeito que eu quero, é muito maior, né? Quando você está devendo, aí você tem que começar a fazer várias concessões. Ou seja, a soberania nacional, ela vai pro saco. Vai pro saco. É outro problema da falta de responsabilidade fiscal do desgoverno. Olha essa postagem de 2021. Goldman Sachs, Bank of America, FMI, Banco Mundial, todos estão adotando, integrando a agenda ESG, que o desgoverno vem abraçando. Este é o sistema de pontuação de crédito social mundial. Está aí a coisa mais próxima do MOTB que já vi por aí. Nenhuma compra ou venda sem lealdade. Ou você segue a regra ou você não vai conseguir. Você vê críticas que o pessoal vem fazendo. E esse sistema financeiro internacional, que a esquerda chamava do grande capital, da burguesia, né, do imperialismo americano, agora tá de boa. A preocupação é gastar. Vamos gastar. Seu score, sua numeração, né, o seu crédito pessoal, em breve pode depender do histórico da sua internet. Isso daqui ainda não avançou muito.
Mas pra você ver o nível de discussão que rola. Que é um complemento ali da questão do FMI, ó. Aqui embaixo, ó. Os pesquisadores postaram que o FMI, né, o site do FMI sugere que companhias em breve podem estar utilizando muito mais dados para conseguir uma pintura mais acurada, né, mais precisa do risco que você tem quanto um pagador de empréstimo. Se você é um bom pagador, se você não é um pagador bom, ruim, etc., com base no seu histórico na internet. Imagina o acesso que cada dia estamos perdendo. E as pessoas vão tendo acesso às nossas vidas privadas. Olha a importância de controlar essa questão de dívida PIB. Só um segundo. Aguenta aí. Voltei. Essa foi a notícia que eu esqueci de incluir no vídeo. Quando fala de dívida, defender o Brasil, soberania nacional, dívida pública fica em 73,5% do PIB em dezembro. Menor patamar desde 2017. Como é o Globo, eles não conseguem colocar na manchete que é Bolsonaro, mas tá ali, ó. Resultado mostra que Bolsonaro terminou o mandato com endividamento menor que em relação ao início de governo. Bolsonaro foi, eu acho que, o único presidente da história do Brasil, desde a nova república, né, a democracia que voltou, que pegou uma pandemia, como foi, que obrigaram as pessoas a ficarem em casa, pegou um conflito na Europa, que escalonou a inflação ao redor do mundo, isso num pós-pandemia, e ainda assim, criou auxílios dos mais diversos, ajudas para empresas das mais diversas, reduziu inúmeros impostos, filho dos combustíveis, e ainda assim, entregou um país com a dívida menor do que quando ele pegou. Como é que eu não passo o pano pra esse homem? Como é que eu não passo o pano pra esse homem? Refuta aí, comuna. Refuta. Tá no Globo. Refuta. Refuta. São números. Briga com a realidade. Miserável. Saudade do Jair, viu? Mas vamos voltar. Vamos voltar. Ainda sobre a soberania nacional. Soberania nacional. Cristo Redentor. Nada contra. Não tô aqui para julgar o mérito. Se a iniciativa tivesse vinda do Brasil, eu até entendia. Mas a embaixada americana fez questão de esfregar na cara do brasileiro. Falando o seguinte, ó. Hoje a estátua do Cristo foi iluminada com as cores da bandeira da Ucrânia a pedido da embaixada e consulados dos Estados Unidos. Como assim, rapaz? No Brasil tem que tomar um lado. Tem que... Beleza, não tô aqui pra falar coisa. Só acho estranho vir dos Estados Unidos. Se fosse os ucranianos pedindo, pô, dá uma força aí, eu entendia numa boa. Os Estados Unidos. Se lembra? Você com certeza, você que não é tão velho assim, que tava lá na escola, na faculdade, não aguentava ver o seu professor falando do imperialismo norte-americano. Olha aí agora. Faz o L, miséria. Faz o L. Faz o L. Faz o L. Faz o... É desgraça do L, ó. Um grupo europeu comprou uma fazenda maior que a cidade de São Paulo, na Amazônia, de forma irregular, segundo o INCRA, que pediu anulação do negócio. Estrangeiro não pode comprar no Brasil. Gente, olha só, vocês estão entendendo só? Grupo europeu. Europeu. A turma que cria a due diligence. Ai, eu não vou comprar carne do Brasil. Ai, porque o peido da vaca do seu Zé... Não. Aí tá aí. Olha. Meu Deus. Exportando madeira nobre, mogno e cedro pro europeu, enquanto você fica com seu armário caquético, mofado, caindo nos pedaços de MDF. Seu armário... de MDF. Ai, me segurei agora, viu? E tá lá cedro, mogno pro europeu, e você tá com seu armário de MDF. Faz o L, irmão, faz. Com força. Liga pro Leonardo DiCaprio. Chama os Vingadores. Olha aí, ó.
Cadê a Marina Silva pra falar sobre isso? Sobre os europeus, os amiguinhos. Liga pro Macron. Macron, me ajuda. Me ajuda, Macron. Cadê o Sanches? Lá do PSOE. Até ligado à Folha de São Paulo da Espanha. Aqui tem envolvimento da Espanha também. Cadê? Chama aí agora. Na hora que teve lá, em 2022, fazer palestrinha pra chamar o ex-premier espanhol pra vir aí, né? Grupo de Puebla. Aí todo mundo vem. E agora? Cadê? Cadê os eurodeputados? Cadê a Ana Cavazzini, se eu não me engano? Michel Rivasi, que veio aqui se encontrar com as entidades da sociedade civil brasileira preocupados com a Amazônia? Cadê essa gente? Cadê? Estão lá, né, escolhendo a nova mesa de mogno pra casa, né, de campo. Curtiu o inverno europeu enquanto tá com teu móvel caquético de MDF. Bill Gates compra participação na Heineken. Olha só, né? Espero que o... Bom, no Brasil, quando você olha a Heineken, né, você vê lá uma empresa de uma turma bem conhecida. Tabata Amaral bem sabe. Espero que a turma das Americanas, né, o lema aí, né, fique feliz com esse tipo de notícia aí. Não vou falar muita coisa não. Com alto preço de ovos nos Estados Unidos, opções à base de plantas começam a aparecer. Eu também nem vou comentar, mas só pega essa notícia. Olha isso daí, ó. Não tá comendo ovo pra comer planta. E olha aí o Bill Gates com a Heineken. Você que gosta de tomar uma cervejinha, fica esperto. E por fim, olha isso aqui também. O alerta da Embaixada dos Estados Unidos sobre favelas e o carnaval no Brasil. Na hora de pedir para iluminar o Cristo, bacana. Mas tá aí, ó. A Embaixada emitiu um alerta aos cidadãos americanos. Evitem comunidades e favelas, mesmo que no contexto de festas ou blocos. Por quê? É ladrão, é que tem lá? É o quê? Por que não pode? Evitar por quê? Tá meio preconceituoso isso daqui, viu? Pra quem quer pedir favor, tá meio preconceituoso. Cadê a soberania nacional? Desapareceu. Não tem. Não tem. Vamos falar do Dilma. Vou fazer uns exames ontem. Mas antes disso, vocês devem ter visto isso aqui, porque viralizou bastante. CNN Brasil, uma revisão sistemática feita por uma turma aí, né? Epidemiologistas britânicos, concluiu que talvez alguma coisa aí não fosse como eles esperavam. Que pena, hein? Pô. Bate o print aí e manda pros teus amigos. Aí sim, o Dilma foi fazer uns exames, o pessoal ficou fazendo muita algazarra. Eita, agora, gente, o Dilma, ele tá. A turma vem relatando, ele tá com problema no joelho. Aí fazer ressonância no quadril, etc. Também fez já também, né? Meio coroa, então é normal nessa idade ficar cheio de confusão aí, né? Cheio de dor, principalmente nas articulações, mais do que normal, se controlem. Só que eu achei engraçado foi o seguinte, muita gente começou a falar do Alckmin. Do Alckmin. E nessa brincadeira de falar do Alckmin, olha isso daqui. Se você não entendeu o que essa imagem representa, eu te explico. O deputado André Fernandes, ele traz aqui um print do UOL lá no Instagram. E como você pode ver, tem 3 postagens fixadas. Tá lá no topo do perfil. As 3 postagens fixadas são do Alckmin. O consórcio está preparando o campo para o Alckmin assumir? É a pergunta que fica no ar. E aí eu me lembrei dessa matéria aqui, são tempos atrás, do Yoga Delha. Alckmin vira xodó de parlamentares que buscam entrada no governo. Eu até comentei ontem de manhã. Antes de toda essa confusão, foi o seguinte. O Alckmin aí tá buscando oposição para criar governabilidade. Só não sei se tá buscando governabilidade pro Dilma ou, quem sabe, para ele, né? Um futuro aí que, sei lá, Deus descobrirá. Ontem rolou uma coisinha, só para deixar vocês em alerta. Eu duvido, mas duvido de coração, que o Tarcísio esteja vendo o que está acontecendo, porque ele está muito ocupado cuidando de seres humanos, cuidando de uma tragédia, uma catástrofe, né? Não tá com tempo para tretinha de internet, briguinha besta. Mas o senhor Guto Zacarias, do MBL, tava xingando o Bolsonaro nas redes sociais. Xingando das piores coisas possíveis. Pegou tão mal, mas tão mal
tão mal que ele tava fazendo que ele apagou o tweet e fez textão pra tentar se desculpar. Falando assim, ó, amigos, está rolando um barulho pelo meu tweet de hoje à tarde atacando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tenta fazer uma meia-culpa. Você vê que ele assume que tá atacando o Bolsonaro. Aí a turma do MBL entra em campo falando o seguinte, ó, esse já se perdeu. Virou um novo holiday. Renan Santos vai deixar se criar outro holiday no movimento? Aí o Renan Santos diz, ó, não. Ele é líder do governo, ou seja, as críticas eles continuam fazendo, eles continuam vendo tudo do mesmo jeito, mas o Renan Santos, de forma ditatorial, obrigou o Guto Zacarias a apagar a postagem. Por quê? Porque o MBL tem interesse em surfar com o carguinho para, nas eleições de 2024, tentar eleger a sua turma. Meu Deus do céu. Eu duvido que, sem ironia, eu duvido que sequer o Tarcísio esteja sabendo disso daqui. Inclusive até porque quem fez essa nomeação para vice-líder foi a União Brasil. Não é o Tarcísio, o Tarcísio escolheu o Guto Zacarias, eu gosto do Guto Zacarias. Não tem nada a ver isso daí. Mas é isso que aguarda aí, né, a cidade de São Paulo. Eu não sei como essa turma ainda tem coragem de aparecer em público depois do que eles foram fazer lá na Ucrânia. Mas tá aí, esse é o MBL. Quando vocês acham que não tem como descer mais, eles vão lá e descem. Né? Cava. No meio de uma tragédia, estão lacrando. No meio de uma tragédia, tá lacrando. Assunto variado. Sem muita coisa. Vladimir Aras, membro aí do Ministério Público Brasileiro, traz aqui uma notícia falando que o novo juiz da Lava Jato se identificou como Lu-22 no sistema de justiça no Paraná. Meio estranho, né? Fica parecendo que Lula. Meio estranho. Então teve uma repercussão aí, isso até no Globo. Então, só para comentar com vocês. Sobre o judiciário, só aqui da Bela Megali, que só uma coisa chamou minha atenção, que foi a naturalidade, como a Bela Megali informa ao Brasil que, assim, ó, o Dilma hoje diz que o critério que vai definir seu escolhido para a corte mais alta do país não será o do apoio político e nem de representação de determinados segmentos. O que, beleza, né? Normalmente o pessoal fala em notório saber jurídico. Seu julgamento pessoal é o que vai pesar na escolha dos candidatos. O presidente destaca que seu indicado terá duas características: lealdade e não ter medo de se posicionar contra a opinião pública. Lealdade? Tu já pensou se Bolsonaro fala isso? Já pensou como seria uma nota como essa? Caos. Naturalidade é demais, né? A mesma turma que criticou Bolsonaro por muitas coisas, etc, isso, aquilo, outro, etc, que fala em lealdade, falei pra vocês que passou um pente fino, né? PGR de Aras se alinhou a Bolsonaro e filhos em 95% das manifestações na mais alta corte do Brasil. O petista na PGR 100% alinhado. 95% aliado, não é 100%, 95% alinhado, Bolsonaro. Eu falo pra vocês, Bolsonaro ele pode não fazer feita a melhor das indicações para os cargos, etc, tudo mais. Mas, gente, quando você olha assim, em termos, né, mais amplos, cenário mais macro, tentar dar uma respirada, acalmada, e você faz inclusive um comparativo, você vê que acaba por destoar as nomeações que Bolsonaro fez. Isso aqui, não foi Bolsonaro que nomeou, mas que vem a reboque pela questão do Aras. PGR pede ao Supremo retomada de processo sobre doações ao Instituto Lula. PGR que pediu, né? Aí era questão de colocar Lindora, pô, só faltou chamar de... Não sei se chamou de bolsonarista ao longo da matéria, mas você entende como são as coisas, né? Só aqui fazer um pequeno paralelo. Aqui é um tema que eu acho que deveria preocupar os democratas. Ortega proíbe procissões de Páscoa na Nicarágua. E o Eduardo Cunha fala o seguinte: até quando esse cara vai continuar desse jeito? Sem que ninguém que defenda a democracia o questione. Cadê o governo que finge apoiar a democracia? Até o Cunha tá questionando. O Brasil não cansa de me surpreender. E vai dar tempo só de comentar algumas coisas. Saíram algumas notas que eu fico de cara. O Daniel César do IG falou que recebeu com exclusividade, soltou a nota aqui que eu não vi em outro local, que o gabinete do ódio acabou. Diz o relatório. Eita, agora acabou? Uma das maiores criações, embora ilegal, do mundo digital brasileiro já não existe mais.
Segundo o documento que a coluna teve acesso, desde a posse do Dilma até o início do carnaval, caiu consideravelmente postagens de apoio a Bolsonaro feitas por perfis considerados bots, ou seja, robôs. O laudo mostra que eram eles que massificavam as mensagens que os líderes do bolsonarismo queriam que se espalhassem pelo país. Em 2 meses de novo governo, o gabinete do ódio foi desmantelado. E já não há em qualquer rede social o movimento que o brasileiro se acostumou nos últimos anos. Oh, meu Deus. Bastava uma postagem de elogio ao PT ou uma crítica a Bolsonaro que jorravam comentários em forma de ataque. 70% disso era bot. Como o gabinete do ódio atuava com a máquina pública e dentro do Palácio do Planalto, a inteligência do desgoverno indica que a falta do poderio da administração impediu a continuidade do grupo organizado. Aí eu fui me perguntando o que é que tinha de especial que só funcionava no Palácio do Planalto. Supercomputadores? Energia elétrica infinita? Não sei. Chips de celular da BIM? O que é que tinha por trás do gabinete do ódio? Eles podiam revelar, né, para o Brasil, para saber quais eram os meios, as ferramentas utilizadas. O documento indica que ainda restam bolsonaristas convictos nas redes, mas eles se tornaram incapazes de seguir o modus operandi de antes, por não haver uma estrutura organizada por trás. Mas há uma ressalva. Cuidado. O Congresso, e por quê? O alerta da inteligência é que o gabinete do ódio se transfira para algum deputado federal ou senador, que usariam a mesma estrutura para reorganizar o bolsonarismo para fazer nascer uma nova estrela política usando a mesma tática. Por isso, a orientação é manter as investigações a fim de impedir o renascimento do grupo organizado que causou terrorismo digital, nas palavras do próprio relatório. Quem será que vai hospedar o gabinete do ódio? É inacreditável. É inacreditável. 2019 até 2023, foram 4 anos. Acho que a primeira vez que o termo gabinete do ódio foi utilizado foi em setembro de 2019, se não estou enganado. Acho que a primeira pessoa que escreveu uma matéria sobre isso foi até a Vera Magalhães. Tenho quase certeza que quem criou essa alcunha. Até agora, de coração, eu queria entender, não apareceu uma única matéria mostrando qual era essa tal estrutura de supercomputadores, programas, software, o que é que está por trás disso. E agora acabou. Acabou. A inteligência descobriu que acabou. Mas não consegue explicar como foi que eles criaram essa estrutura, né? Que baita inteligência. E a imprensa noticia. E isso tudo não é aleatório. Por quê? Tem um ponto que ele vai avançar alguma coisa nesses governos. Eu acho impossível não avançar. Que é a questão sobre a regulamentação das redes. O governo quer a todo custo regulamentar. É uma regulamentação que vocês sabem, né? Onde é que eles querem chegar. O Estadão fala o seguinte, ó. O governo se divide sobre estratégia em relação ao pele das fake news. O Flávio Dino encaminhou sugestões para o Orlando Silva, mas o Planalto também deseja encaminhar propostas ao deputado. A versão entregue ao Dino Orlando foi a mesma apresentada ao Dilma, mas que não avançou. Já a nova versão deve ser elaborada principalmente pela Secretaria Especial de Comunicação. O relator tem conversado diretamente com o secretário de Políticas Digitais da SECOM, o João Brant. E esse cara aqui ele já foi criticado até pela esquerda, a esquerda nacionalista. Apontou que ele tem ligações com essas ONGs, aqui até os Soros aí, né, gosta de patrocinar, enfim. Aí diante desse cenário todo, caótico, que você vê o que está acontecendo, aparece o Mário Sabino, com aquela tese do Felipe Moura Brasil, que a culpa do Lula ter voltado é do bolsonarismo. Não é do consórcio, não é do bolsonarismo. Não tem nenhum. O único culpado é o Bolsonaro. Foi o bolsonarismo que ressuscitou o Lula. Não foi o consórcio. Ajoelhou no altar de São Stalin, tem que rezar. Aí o Mário Sabino diz que ele está convicto que Jair Bolsonaro foi o milagre de São Stalin, padroeiro das causas reencontradas. Aí ele fala assim, ó, vamos voltar 20 anos atrás. Em 2004, primeiro mandato do Dilma, em meio às primeiras denúncias de corrupção, perpetrada por um alto comissionário petista, o Guia Genial dos Povos e seu partido lançaram a ideia de criar um Conselho Federal de Jornalismo a fim de orientar e fiscalizar a imprensa. Aí o Mário Sabino coloca a fala do Dilma da época, abre aspas. Eu acho que é uma instituição
que possa orientar eticamente, profissionalmente e culturalmente é extremamente importante. É uma coisa que será boa para o futuro da empresa no Brasil. Obviamente, alguns irão dizer sempre que isso é intromissão na autonomia, na independência, que estão querendo fazer ingerência. É só pegar os jornalistas de hoje. Você vê que é tudo um bando de meninos e meninas muito jovens, ou seja, que eu acho que uma instituição dessa poderia contribuir para fortalecê-lo enquanto profissionais. O Conselho Federal de Jornalismo foi rechaçado em 2004 porque ninguém caiu nessa conversa mole reproduzida acima. Ela servia apenas para encobrir a vontade do PT de amordaçar a imprensa independente que já incomodava o partido e o governo do seu chefe. Hoje, infelizmente, já não sei se a imprensa independente seria tão refratária à criação desta estrovenga, dado o contexto criado pelo bolsonarismo. Aí ele fecha. A regulação das redes, por meio da responsabilização judicial das plataformas pelos conteúdos postados por usuários, representará a introdução da censura prévia no Brasil. Com medo de processos, as plataformas elas vão retirar do ar as opiniões mais contundentes e até mesmo denúncias verdadeiras contra poderosos. Informalmente, isso já ocorre. Não raro, elas suprimem notícias desagradáveis a poderosos depois de receber notificações extrajudiciais de advogados. O Mário Sabino, ele tem motivos para falar isso, né, Mário? As plataformas avisam um veículo de imprensa que postou a notícia sobre a suspensão e ponto final. A história nem precisa passar por um juiz. Se o Ministério da Verdade não criar o próprio index de assuntos proibidos, as plataformas se encarregarão de fazê-lo. Quantos assuntos vocês não veem que eu falo de alguma outra forma, né? Deixa de falar isso, não usa aqui. Já é assim. Esqueçamos a nova língua, que nem é nova. O verbo regular não passa de eufemismo para censurar. Se tudo der certo para o PT e quem orbita o partido, seja por ideologia ou por simples oportunismo, a etapa seguinte será instituir o Conselho Federal de Jornalismo, repito, e agora sob os aplausos de muitos jornalistas que, cegados pelas barbaridades bolsonaristas, não enxergam as barbaridades do lado que se pretende oposto. A questão é que, se você ajoelhou no altar de São Stalin, tem que rezar. Aí a Veja, aqui eu comento depois, que é sobre a atuação da turma aí da direita, questionando aí esse grupo de trabalho, comento isso amanhã. Eu quero comentar só umas coisinhas bem rápidas. Primeiro isso daqui, ó. O ministro concedeu entrevista falando o seguinte, ó, a fala completa dele. O Estadão pergunta, essas plataformas nas redes sociais podem se tornar uma ameaça à democracia? Aí ele diz, elas são uma ameaça à democracia pela ausência da regulação. Elas são muito boas, é como energia nuclear. Ela salva vidas e também tira vidas. Só que a pergunta que fica é, a ausência de regulação. Existem algumas regulações como o Marco Civil. A pergunta que fica assim, né? É só regular qualquer regulação ou tem que ser uma regulação que a esquerda aprove? Esse que é o ponto. Né? A regulação do bem. A Folha de São Paulo solta uma nota falando que a punição de Big Techs por conteúdo ilegal vira debate global e tem Brasil no epicentro. O mundo olha para o Brasil. Olha que responsabilidade. Por que será, hein? Por que será? E aí, só para encerrar o vídeo, saiu a nota no Globo falando o seguinte, hoje de manhã, faz o L. Entenda a batalha pelo slogan nas redes e veja o desempenho de governo e oposição. E aí a turma fez um monitoramento das redes e eles perceberam que o termo faz o L está sendo dominado pelos bolsonaristas, né, pela turma da oposição, na verdade, que utiliza essa frase de forma irônica, para fazer piadas. Repercute mais, né, em termos, né, em engajamento, né, você vê, tá mais na direita. E aí quanto maior o tamanho do nome, maior o impacto, ou talvez o uso do faz o L. E para minha surpresa, olha quem aparece aqui no meio. Kim Paim, conheço esse rapaz, viu? Prometo utilizar todo o engajamento que eu tenho para combater a picanhagem. Prometo. Muito obrigado a todos vocês que compartilham as minhas postagens idiotas, irônicas ou qualquer coisa que seja. Sem vocês, jamais estaríamos aqui no centro do furacão, unidos contra a picanha.
Hoje não. Hoje não. E só pra terminar aqui, gente. Aqui não é piada não, viu? Isso aqui eu fiquei de cara. Eu não sei o que é que contempla os serviços da Globoplay. Eu não sei o que, sabe, os canais que você assiste, etc e tudo mais. Mas eu fiquei assustado. A Bloomberg trouxe aqui essas informações aqui que coloca que a Globoplay tem 30 milhões de usuários. 30 milhões de pessoas assinam a Globoplay. Meu Deus do céu. Isso aqui me assustou, de coração. Acho que aqui mostra o tamanho da batalha que a gente tem. Realmente libertar as pessoas. Não é que o cara assiste TV aberta, não. Globoplay, não sei se é a turma que assiste Big Brother, etc. Que eu nem acompanho. Mas pra você ver em que ponto está o nosso Brasil. 30 milhões de pessoas assinam a Globoplay. Imagina como não tá o cérebro dessa galera. E é isso. Aqui está o link de algumas matérias do vídeo hoje. Tinha algumas matérias que eu copiei do vídeo ontem e acabou ficando sem. Era pra ter um pouco mais aqui. Mas amanhã eu comento com vocês sobre a atuação da turma da direita contra esse clube de trabalho que foi feito aí, que tá mandando ela dar, né? O Foca e mais uma galera. Algumas confusões em Brasília. Uma possível CP das Americanas. Algumas nomeações da carreta Furacão. E é isso. Eu fico por aqui. Lembra de curtir, compartilhar, né? Não vai cair o dedo. Se gosta do meu trabalho, passa no membro do canal. Tem um botão de valeu. Tem o P na descrição, sempre falo isso também. E espero poder estar aqui amanhã e ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!